Olá, tudo bem? Nós estamos começando o Dando Pitaco de hoje. E no Dando Pitaco de hoje nós vamos falar sobre futebol piauiense. Por isso trouxemos o Severino Filho, o Buim. Olá, Buim, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Muito para a gente conversar sobre futebol piauiense. É já. Roda a vinheta e a gente volta com o esporte futebol piauiense. Roda a vinheta. A gente continua esse papo com o Buim, falando de futebol piauiense. O Buim que é escritor, que tem vários livros lançados. Aliás, ele é que tem o maior acervo do futebol piauiense. Por isso eu já pergunto para ele, Buim, qual o cenário do futebol piauiense hoje? Olha, Renato, em primeiro lugar, mais uma vez, meu agradecimento pela oportunidade. Sou fã do seu trabalho aqui com o seu podcast. Admirei muito aquele material feito com o Joel, que é uma escola para todos nós. Agora, o futebol piauiense precisa de mais estrutura. Essa estrutura que eu falo é no aspecto geral, porque você pode ter, por exemplo, um clube com contratações, você pode ter o clube com resultados. E eu pergunto, e as acomodações para o torcedor nos estádios, né? Como é que você pode exigir tecnicamente do atleta se você tem gramados ruins? Então, o cenário do futebol piauiense, para responder diretamente a sua pergunta, é um cenário hoje de muitos dirigentes motivados, investidores surgindo no mercado, investidores novos até, motivados também, né? Mas nós temos problemas seríssimos estruturais nas nossas unidades esportivas. E isso, às vezes, afasta o torcedor porque ele paga para não só ver o bom espetáculo, mas também para estar bem acomodado no estádio. Agora, Buísio, você disse que tem dirigentes comprometidos e investidores. E o que é que está faltando para ter essa estrutura que você acabou de falar, para os torcedores e também para os profissionais? Porque as unidades esportivas, que são os estádios onde o futebol profissional é praticado, ela tem que ter o zelo, né, e o cuidado por parte do administrador. Esse administrador é público. O estádio Albertão e o Deusdedito de Melo têm a responsabilidade do governo estadual e os outros estádios dos governos municipais, das prefeituras. Então, o clube está bem estruturado, a torcida está motivada, investidores aparecendo, mas aí você tem um gramado ruim para você jogar. Você tem uma acomodação ruim no estádio. Então, isso faz com que você afaste torcedores. Você tenha o futebol praticado pelos atletas comprometido tecnicamente. Não é à toa que agora, recentemente, quando a Sara Menezes assumiu a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o atacante Wesley Smith, hoje no Atlético, colocou em suas redes sociais um pedido, quase um apelo, por amor de Deus, cuide do gramado e dos vestiários do estádio Lindolfo Monteiro. Então, o próprio atleta sente que o que ele tem para mostrar é comprometido e muito pela situação hoje dos nossos gramados e pela acomodação do vestiário, que você não, infelizmente, é uma coisa ruim, né? Agora, por que os governos não têm dado essa atenção ao longo dos anos? Porque já faz muito tempo que a gente não tem um futebol de outrora, Buim. Olha, quando a gestão pública não cuida, é pela falta de interesse. Pela falta de interesse, porque eu entendo que você possa ter dificuldade de caixa, por exemplo, de verba para aquele segmento, mas você busca parceria e um governo estadual ou municipal, a instituição pública, ela tem uma facilidade muito maior de conseguir parceria do que um dirigente do clube, um presidente da federação. Então, até porque você mexer no estádio, melhorar essas condições, é prerrogativa do poder público. Eu não posso chegar lá, você não pode chegar, você ganha um prêmio da Mega Sena, você pode chegar, muda o gramado aqui. Não, você não tem esse aspecto legal que possa fazer com que você tome essa iniciativa. Se os governos não têm esse interesse, como você disse... Agora não. Até agora não. Não seria o momento de entregar para a iniciativa privada, Boi? Porque a gente sabe que o futebol rende dinheiro, sabe que pronto, se rende lá em São Paulo, no Rio, em outro país, por que também não ia gerar renda no Piauí? Olha, na realidade, nós precisamos da parceria público-privada. Ela já está, há um encaminhamento com relação ao estádio Albertão, né? Agora, aí você pergunta, por que isso não aconteceu ainda, né? Porque você sabe que o investidor você não encontra em toda esquina
e motivado para investir naquilo que você tem interesse. Porque quem tem que ter o interesse é o investidor, porque ele vai colocar o dinheiro dele ali. Então, ele procura algo que já esteja, de uma certa forma, num lugar bom da vitrine. Uhum. Né? Então, mas há um encaminhamento, a gente espera que essa questão do Albertão, a PPP, possa sair o mais rápido possível, porque o Albertão, urge a situação do Albertão de necessidades de toda sorte. Agora, Buim, nós estamos falando de um cenário atual, claro, né? Nós estamos falando de um cenário atual, mas o Perfeito. Piauí já teve futebol de vitrine, Série A. de Série A. O que aconteceu, Buim, para a gente cair aí para a última série? Renato, o futebol ele tem uma organização que depende de um calendário racional para os clubes, né? Então, você não tem como inchar uma competição como já foi o Campeonato Brasileiro antigamente. Antigamente, as vagas do Campeonato Brasileiro eram vagas certas por estado. Então, o estado do Piauí tinha sempre a sua vaga. Chegou a ter 3. Em 1979, nós tivemos 3 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas não havia aquela questão do acesso, descenso, primeira, segunda, terceira, quarta divisão. Então, quando os grandes clubes sentiram essa necessidade, por força de muitas viagens, muitos jogos, e a qualidade caindo, faltando calendário para amistosos, excursões, jogos mais rentáveis. Então, o que fizeram os grandes clubes junto às federações e estas, por sua vez, junto à CBF? Temos que reduzir, temos que criar divisões. E aí foi quando o Campeonato Brasileiro da Série A começou diminuindo de 79 clubes, de 94, melhor dizendo, em 79, 94 clubes, para 40 em 1980. Depois veio aquela questão da Copa União e tal, e já diminuiu para 20. E então hoje já teve 24, mas hoje nós temos 20 clubes na Série A, 20 na Série B, 20 na Série C. Então são competições que foram tornadas mais racionais. E os nossos clubes, por que não acompanharam isso? Porque nós tivemos muitos dirigentes que maltrataram o futebol do Piauí, que achavam que o cofre nunca ia secar, que o torcedor nunca ia deixar de ir para o estádio, como já foi antes. Para você ter uma ideia, em 1977, Teresina tinha população menor do que a metade da população de hoje. E nós tivemos 40 mil pessoas na final do campeonato River e Flamengo. Pois é. Então, quer dizer, ao longo do tempo, os dirigentes foram deixando de ter essa preocupação de motivar o torcedor para que não houvesse esse êxodo para outros esportes, para outras opções de lazer. Os dirigentes não tiveram esse cuidado. Aí o torcedor vai se afastando. Para você ter uma ideia, veja só, em 77, 3 jogos finais do campeonato, os 3 jogos foram 100 mil pagantes, os 3 jogos. Em 78, no último turno, quando o Flamengo tentava ir para a final do campeonato, só tinha um último turno para ganhar, o River abriu um jogo para Picos para prejudicar o Flamengo. Em 79, coincidentemente, o River é quem estava na mesma situação e o Flamengo teve um jogo decisivo contra Picos, abriu o jogo para Picos para tirar o River. Então, você imagina que em 77, na final, tivemos 40 mil pessoas, vamos supor 20 mil do River e 20 mil do Flamengo. No ano seguinte, o River tirou os 20 mil do Flamengo. Em 79, o Flamengo tirou os 20 mil do River. Tudo isso chegou a conhecimento do público, essa coisa extracampo nociva, né? Uhum. E o que acontece? Muita gente não voltou mais para estádio. Muita gente foi se decepcionando. Não só o torcedor, mas aparece aquele investidor. Aqui eu não boto mais meu dinheiro, isso aqui não é sério. Buim, essa história, Isso essas informações que você está falando, as pessoas encontram aqui nessa coleção Memória do Futebol Piauiense? Olha, depende do ano em que a gente tem o assunto no livro, né? Então, por exemplo, cada livro eu trago o exemplo, Campeonato Piauiense. Em cada livro eu trago uma edição do campeonato numa ordem cronológica. Uhum. Não chegamos em 1977 ainda, mas de cada ano nós temos um explicativo, como foi aquele campeonato, algum fato interessante, extracampo e tal. A mesma coisa os campeonatos brasileiros, as biografias de jogadores. Tudo isso a gente vai colocando dentro de um tempo, porque não é um livro a história do futebol piauiense, é uma coleção. Como se trata de uma coleção, então você vai ao longo da coleção
né, tendo os assuntos, né, abordados. Buim, o piauiense gosta de futebol? A gente volta já já com essa resposta. O piauiense gosta de futebol? Olá, muito bem, nós estamos de volta com o Dando Pitaco, né, para esse segundo bloco. E na passagem lá do primeiro bloco, eu deixei de uma pergunta. O piauiense gosta de futebol? E aí, Buim? Adora, Renato. Piauiense adora futebol. A questão é que hoje, no mundo de hoje, você tem inúmeras opções de lazer. Então, você escolhe várias opções que você tem. Entre aquelas que te dá prazer, você procura a que está melhor estruturada, a que te dá melhor acomodação, porque você paga, entendeu? Então, por futebol, eu falei da questão dos estádios, né? Se eu vou para o estádio e encontro o banheiro em condições até de você nem entrar no banheiro para fazer um simples xixi, entendeu? Você vai com sua família, sua esposa tem que ir ali ao banheiro, as condições horríveis. Tá? Aí você não tem a segurança adequada quando sai do estádio, quando chega, dificuldade de estacionar. Existem coisas básicas, Renato, que são destinadas ao bom acolhimento do torcedor. Agora, se isso deixa a desejar, você perde torcedores. Buim, mas ele adora, porque ele, de repente ele fica na TV, onde também tem o futebol, e ele tem melhores condições. Ou então ele escolhe outra opção de lazer e depois liga o rádio, vê o noticiário da TV, saber como é que foi o futebol. Mas o brasileiro adora futebol em todo lugar. Agora, por que eu fiz essa pergunta? Porque você vai bem aqui em Fortaleza, as pessoas lá gostam de futebol e estão torcendo pelo Fortaleza, pelo Ceará. Vai bem aqui para o Pará, tem lá o Paysandu, se eu não me engano, né? Olha que eu não sou especialista em futebol, mas o Paysandu é do Pará, não é isso? Isso. É do Pará. Casa cheia. E o piauiense tem que torcer para os times lá de São Paulo, do Rio, e a renda vai para lá, porque você acaba consumindo tudo de lá. É por isso que o poder de convencimento do clube local ele tem que ser muito forte, porque nós já perdemos, uma gama expressiva de torcedores durante vários anos. Tá? É aquela história do prédio de 30 andares que tu tem... Em um segundo, tu destrói um prédio de 30 andares. Agora, para tu construir um prédio de 30 andares, aí demora, tá certo? Então, você teve o torcedor piauiense nos estádios, você provocou a saída desse torcedor e procura resgatá-lo. O maior exemplo, Renato, do que aconteceu, o que acontece com o Fortaleza, acontece com o Paysandu, a gente pode resumir em um jogo. River e Botafogo de Ribeirão Preto. Você estava lá, estádio Albertão com 40 mil pessoas. Por quê? Porque o clube do Piauí estava bem. O Fortaleza jogando Série C, Série D de Campeonato Brasileiro, não teria em vários jogos, ou em todos os jogos, o mesmo público que tem hoje. O Fortaleza, os dirigentes do Fortaleza, eles entenderam que é preciso você cuidar do clube, cuidar daquela mercadoria que está ali na prateleira, né? Colocá-la no melhor lugar da vitrine. Agora, isso precisa de uma estrutura, precisa de investidor. O clube, o dirigente do clube precisa ter a credibilidade. E nós, infelizmente, vários dirigentes fizeram com que a credibilidade na classe do dirigente de futebol fosse muito arranhada. Então, o dirigente de hoje ele nem tem culpa, mas ele carrega esse fardo da classe dos dirigentes ter sido a sua credibilidade comprometida ao longo dos anos. Flamengo do Piauí. É triste a situação do Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? Lapidaram o patrimônio do Flamengo. E quando você acaba com o patrimônio do clube, você também compromete a estrutura para que ele possa chegar a algum lugar no campo. E se ele não chega a algum lugar, ele vai para onde o Flamengo está hoje, Série B do Campeonato Piauiense. Hoje, o Flamengo tem o quê? História. O Flamengo tem história. Só isso. Então, é preciso que um grande investidor acredite nesta história para que o Flamengo possa ter possibilidade de voltar a ser, pelo menos, o que é hoje o River, o Altos, o Atlético, o Piauí, as outras equipes que estão na Série A. Então, agora, não adianta. O futebol profissional tem muito dinheiro para ser aplicado. Se você não tiver essa estrutura, se você não tem um investidor que faça isso por você,
que contribua com essa situação, você não consegue colocar a sua mercadoria na prateleira para que ela seja vista pelo torcedor. Buim, a própria federação, qual é o papel da federação? Em que ela poderia ajudar para trazer esse futebol piauiense de volta? A federação já faz, meu prezado Renato, o que muitos entendem que é pouco. Até porque tem aquela questão, não existe trabalho suficientemente perfeito que você não possa melhorar. Mas eu vou dar um exemplo para você. Nós tivemos, até bem pouco tempo, campeonato piauiense, onde a premiação do campeão e do vice já era as vagas para a Copa do Brasil e Série D de Campeonato Brasileiro, onde você tinha cotas. Então já era a premiação. Para o campeonato deste ano, o campeão vai receber R$150 mil e um automóvel, o vice-campeão mais uma bolada de dinheiro e um automóvel, o terceiro colocado um automóvel, o quarto colocado R$20 mil. Então, há bem pouco tempo você tinha como premiação a classificação para as competições nacionais. Hoje você já tem, além dessas classificações, você tem essa premiação. Então, é uma melhora que vai acontecendo gradativamente. A questão é que nós sempre esperamos mais, porque é possível que a cada ano você vá melhorando. Mas a federação ela faz aquilo que está ao alcance, até porque a gente, às vezes, por exemplo, coloca a situação do Flamengo. Mas a federação tem 32 instituições com as quais ela tem que ter atenção. Porque, além dos clubes, tem as ligas que são filiadas. Os clubes, por exemplo, os clubes profissionais, tem 8 no Campeonato Piauiense. A federação não pode olhar só para o River. Ela tem que olhar para todos. Ela não pode olhar só para o Oeirense. Ela tem que olhar para todos. Ela tem que olhar para os clubes da Série B. A arbitragem, a federação tem que olhar para o aspecto da arbitragem. Ela tem que apoiar os eventos da arbitragem, a reciclagem que deve existir, a pré-temporada dos árbitros. Tudo que você faz no futebol depende de dinheiro. A federação tem que estar preparada para todas essas despesas. Não é um passe de mágica que a federação possa resolver de uma hora para outra. É complicada a situação, então. As categorias de base têm tido a atenção também dos clubes? Porque nós temos tantos jovens que poderiam estar despontando e aí crescendo no futebol piauiense e até ganhando o mundo. Mas como é que anda as categorias de base do futebol piauiense, Buim? Renato, não tem tido essa atenção dos clubes dentro daquilo que é do mínimo que é necessário. Porque o necessário não é você formar o time sub-20, colocar no campeonato, terminou o campeonato e acabou o time sub-20. O necessário é você ter aquela estrutura sub-20 funcionando o ano todo. Até porque do sub-20 é onde você tira normalmente o garoto para o time principal. Agora, nossos clubes, nenhum deles hoje tem essa grande estrutura para manter o futebol profissional, para manter a categoria sub-20, a categoria sub-17, que todas elas são importantes. A partir da categoria sub-13. Então, você tem essas dificuldades, são dificuldades estruturais, quando eu falo isso, em todos os aspectos. O Piauí Esporte Clube, por exemplo, agora o Piauí já está preparando o seu terceiro campo dentro da sede social. Então, o Piauí vai ter 3 campos, um para o time principal, um para o time sub-20 e outro até para outra categoria. Então, essa estrutura já é um mínimo que se pode ter de um clube dentro daquele trabalho. Mas nada acontece de um dia para o outro, a não ser que um presidente de clube ganhasse um prêmio de Mega Sena e tivesse a disponibilidade de colocar uma boa parte desse dinheiro dentro do clube. Porque, na realidade, tudo é despesa e você tem que ter muito dinheiro, que os grandes clubes têm. Até porque o investimento nos grandes clubes ele é muito grande, porque depende da vitrine onde você está. Você sair da Série D para a Série C é difícil? Mas não é tão difícil quanto sair da Série C para a B. Porque a CBF mudou a fórmula de disputa. A Série D, C do futebol brasileiro, por exemplo, você tinha 2 grupos. Um grupo com os clubes da região Sudeste e Sul e tal, e outro grupo com os clubes da região Norte e Nordeste. E você subia 2 clubes de cada região desses 2 grupos para a Série B, no caso. Hoje, eles foram colocados num grupo só, e aí a vantagem é dos clubes do Sul e Sudeste que têm melhor estrutura que os nossos, do Norte e Nordeste. Por isso que agora toda a Série C
para B, o acesso normalmente é de uma maioria de clubes da região sul e sudeste do país, e não norte e nordeste. Tá certo. Bui, nós vamos chamar novamente a nossa vinheta, mas eu vou deixar outra pergunta. Os políticos, você já falou dos governos municipais, estaduais, que não ajudam muito, mas também dão uma atenção necessária para esse ressurgimento do futebol piauiense? Então fica aí essa pergunta. O político, a pessoa que você vota, também tem compromisso com essa questão do esporte? A gente hoje está tratando do futebol, mas no esporte em si, porque esporte também é saúde, esporte ajuda a própria juventude a desviar de caminhos difíceis, complicados, o caminho das drogas, enfim. Mas o político que você vota tem compromisso com o esporte? A gente volta já já com o Moinho trazendo um pouco dessas informações. Roda a vinheta. Muito bem, nós estamos de volta com o Dando Pitaco. Agora para o terceiro bloco, nós vamos continuar esse nosso papo. E na saída, eu perguntava, os políticos, as pessoas, quando vão eleger seus políticos, elas também querem saber se esse político tem compromisso com o esporte? O que você poderia falar sobre isso, Bui? Olha, você que vota no candidato X, candidato Y, você tem que olhar para a sua visão dele, candidato, no caso, em todos os segmentos. O esporte não pode ficar de fora. Inclusive porque o esporte faz parte da educação. Você sempre ouve falar, prioridade é segurança, saúde e educação. Essa educação, o esporte está incluído. Nas grandes potências de primeiro mundo, você não pode falar em esporte sem falar em educação sem falar em esporte. Então, é uma necessidade que você tenha de atenção com o esporte. E essa atenção com o esporte, ela inclui todos os esportes. Você não pode entender que num país que tradicionalmente é o país do futebol, o futebol fique à margem, de forma alguma. Você tem que dar atenção para o judô, para o atletismo, para a ginástica, para o skate, para a natação, para o basquete, mas o futebol também. E quando você pergunta se os dirigentes, se os políticos voltados também para isso, a grande maioria não. A grande maioria, às vezes, não se preocupa com nenhum problema. Mas aqui, quando a gente vem para o futebol do Piauí, você não pode abordar esse assunto sem também falar daqueles que apoiam. Então, por exemplo, quando deputado federal, o senador Ciro Nogueira assumiu a presidência do River, o River estava numa situação muito difícil, caminhando para onde hoje está o Flamengo. Então, isso não aconteceu porque as dificuldades eram enormes, porque o senador, à época deputado Ciro Nogueira, assumiu a presidência do River, e aí o que ele fez? Ele deu condições para o River, nos 3 anos de gestão do Ciro, o River foi campeão piauiense 3 vezes. O River foi para a Copa João Avelange e ficou na Copa João Avelange no grupo onde era uma espécie de Série B do Campeonato Brasileiro. Deu muitas alegrias ao torcedor piauiense. Então, e ali assessorando o trabalho do Ciro diretamente, o Júlio Arcoverde, que hoje é deputado e agora é vice-presidente do River. Então, você tem aquele político que gosta, que você não pode esquecer aqueles políticos que, de repente, destinaram a emenda de bancada para o futebol. Se essa emenda de bancada chega numa prefeitura ou no governo e é mal aplicada, já é uma outra situação, né? Mas, infelizmente, a maioria dos políticos não tem tido essa preocupação com o esporte piauiense. Mas a gente não pode tratar do assunto sem também falar e agradecer àqueles que têm essa preocupação, como eu citei agora o Ciro, quando o River precisou dele, né? E outros que também a gente poderia elencar, né? Mas o certo é que a gente não pode generalizar, mas a grande maioria poderia fazer muito mais. Tá certo. Bom, e você já falou da questão da estrutura dos estádios, de segurança, mais apoio para os dirigentes de clube. Agora, o marketing. Como é que é trabalhado o marketing? Porque você sabe que quando o marketing também chega nas pessoas, as pessoas acabam também consumindo aquele produto.
As pessoas têm trabalhado campanhas nesse sentido para trazer o torcedor de volta? O marketing, tanto na federação quanto nos clubes, ele está aquém do necessário, Renato. Porque o trabalho de marketing ele é muito importante, porque é um trabalho que você vai tentar a questão do convencimento, né? Convencimento do torcedor de que aquilo é bom, né? E você, às vezes, até pode fazer um bom trabalho ali de marketing. Quando o torcedor vai ao estádio, aí ele vê que não é bem aquilo que você colocou, né? Às vezes, uma coisa não acompanha a outra. Às vezes, o marketing pode estar um pouco à frente naquele momento e o futebol daquele produto não. Então, quando a gente fala do problema estrutural, a gente está incluindo todos esses aspectos. Mas eu acho que o trabalho de marketing que é feito em cima do futebol profissional do Piauí, ele teria que ser muito mais atuante e complexo dentro daqueles que fazem o futebol diretamente, que são os clubes e a federação. Tá certo. Bui, nós já estamos chegando aqui ao final desse podcast. É claro que a gente vai gravar outros, né? E você sempre vai estar falando, não só aqui, mas nos livros, nas TVs. Enfim, nós estamos chegando ao final. Mas o que você diria assim? Já até falou, mas que você até repetisse. O que poderia começar agora para a gente trazer esse futebol piauiense? Qual seria, assim, na sua experiência que você tem, que poderia começar? Porque você falou que dinheiro, enfim, tem muita coisa, mas se você disser, não, vamos começar agora. Porque se a gente não começar agora de um jeito, o investidor também não vem, não é isso? Acreditar. É isso. O torcedor acreditar que nós temos possibilidade de melhorar. E o dirigente, ou de clube, ou da federação, ou investidor, corresponder à expectativa desse crédito que ele passa a ter a partir de agora por parte do torcedor. Agora, o torcedor vai numa grande escala porque acredita. Hoje, vai mais um jogo, mais uma rodada, e não vê melhora, não vê nada de diferente, aí é difícil você mantê-lo ali dentro do estádio. Aí ele volta para a TV. A qualidade dos nossos atletas, Bui, não deixa... Não, a qualidade não deixa a desejar. O que deixa a desejar é a estrutura de nossos campos, quando eu falo isso, é especificamente o gramado, para que eles possam desenvolver o potencial que têm. Você tem atletas que jogaram em grandes clubes aqui do Norte e Nordeste, até em grandes clubes do país. Aí, de repente, você espera que no gramado do Lindolfo Monteiro ele tenha o mesmo aproveitamento que tem no gramado do Maracanã, da Neoquímica Arena. Isso falando num gramado onde ele está bom, né? Porque sabe que muitos gramados, mesmo das arenas de Copa do Mundo, muitos deles já estão maltratados. Então, o gramado é o principal foco que deve ser a prática do futebol, porque é lá que acontece o espetáculo. Se não tem o local adequado, como é que eu vou exigir que o atleta faça o bom espetáculo que eu quero ver como torcedor? Né? Se a bola vai chegar batendo ali naquele gramado irregular, em condições inadequadas até para ele controlar. Então, o gramado é fundamental. Agora, é como digo, respondendo sua pergunta, aquela pergunta, a primeira coisa que deve acontecer é a gente acreditar. Tá certo. O preço dos ingressos interfere também na ida desse torcedor? Olha, de uma certa forma interfere, porque às vezes o futebol, ele é um esporte do povo, né? O povo passa por dificuldades financeiras. Mas é bom pensar nos clubes. O clube também tem que arrecadar. Como é que eu exijo que forme um grande clube, que traga um grande atleta, e aí, por outro lado, eu quero pagar um ingresso que não é grande, um ingresso pequeno. Então, é muito complicada a situação. É preciso muita coisa ser feita com bom senso, Renato, para que você possa atingir todos os segmentos de maneira que não assuste o torcedor, porque o torcedor é a razão maior do esporte. Porque sem o torcedor, você não tem investidor. Tá certo. Bui, futebol é alegria, né?
Quando a gente vai ao futebol, que vê aquelas charangas, tudo isso faz parte do espetáculo, né? Isso. As torcidas organizadas, claro, sem violência, né? A torcida organizada, eu fui do tempo em que torcida organizada era você se organizar para torcer. Isso. Hoje tem muita gente que deturpa isso, né? Em Verdade. todos os estados brasileiros, infelizmente, existem as torcidas organizadas, onde existem maus elementos infiltrados, não são torcedores, são maus elementos que vão para o estádio com a disposição de fazer confusão. É verdade. Boi, também a condução, né? Até os estádios também. É outro problema, Outro problema. Também. Esse problema é fundamental. Se eu não tenho o transporte adequado para ir para o estádio e eu não tenho um carro para ir, um carro próprio... Aí fico no sofá e no rádio. Fico, como é que eu vou? Eu quero pegar o ônibus, não tem ônibus, eu vou de pé e a volta. Não, Renato, o transporte para o estádio, ele é outra condição sine qua. A gente precisaria de um podcast para cada problema. Cada problema. É verdade. Pois, Bui, a gente quer agradecer, o Dando Pitaco quer agradecer a você pelas essas palavras aqui, por esse conhecimento que você traz aqui, para as pessoas que vão acompanhar no YouTube, no Instagram. E eu deixo aqui um minutinho ainda para você dar aquela mensagem aí para os nossos piauienses que gostam e que não gostam de futebol, né? Olha, Renato, a mensagem que eu deixo é aquela de otimismo. Eu acho que em qualquer segmento da vida você não pode perder a esperança de que há um amanhã que pode ser melhor. Eu não posso tratar a vida com esse otimismo, com esta esperança, divorciando disto o esporte, ou no nosso caso aqui o futebol. Então eu tenho que pensar também que é possível amanhã acordar e estar dentro de um futebol muito melhor, muito mais motivado, com muito melhor estrutura. Então, acredite, torcedor, telespectador, você que acompanha aqui o Dando Pitaco com o Renato, todas as vezes com esse podcast bem interessante, acredite que nosso futebol pode ser melhor. Acredite que esse amanhã virá próximo, para que a gente possa, então, viver um momento melhor também no esporte. Muito bem. Mais uma vez, obrigado a você que acompanhou o Dando Pitaco, o Buim que trouxe as informações. Nós vamos encerrar, Josiel, o Dando Pitaco de hoje. Nós vamos encerrar com um hino do Fluminense, que é de autoria do próprio Buim. Como é que é o hino? Comece aí que a gente executa daqui. Nasceu na década de 30, automóvel foi seu primeiro nome. Hoje és o meu Fluminense, um orgulho piauiense. Aí vai embora. Aí vai embora. Até mais. Até o próximo. Abraço. Valeu.